Carol Moran, boa tarde. Oi, Bocardi, boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, Bocardi, destacando por aqui que a Polícia Federal abriu hoje, por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, um inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise sanitária do Amazonas. A investigação deve tramitar no Serviço de Inquéritos Especiais, porque Pazuello, na condição de ministro, tem foro privilegiado. O ministro Lewandowski avaliou que, considerando a fase embrionária das investigações, Pazuello terá a prerrogativa de marcar dia, horário e local para ser ouvido em depoimento pela Polícia Federal. Lembrando que o ministro é investigado por causa do colapso na saúde pública do Amazonas, né? A gente tem noticiado amplamente que pacientes morreram por falta de oxigênio e todo o caos por lá. O envio do caso a Lewandowski foi determinado na segunda-feira pela vice-presidente do Supremo, Rosa Weber. Bocardi. 5h09. A gente começa detalhando esse destaque da Carol Moran. A Isa Staciarini de Brasília traz as informações para a gente. Boa tarde. Oi, Bocardi, muito boa tarde a você, a Carol e a todos que nos acompanham. Olha, a Polícia Federal abriu mesmo um inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na condução aí da crise da pandemia de coronavírus em Manaus. A investigação foi aberta por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A apuração na PF ocorrerá no Serviço de Inquéritos Especiais, o INC, porque o ministro tem foro privilegiado. Após a abertura, a PF marca o depoimento de Pazuello, mas não há prazo para isso ocorrer. Lewandowski considerou que Pazuello pode marcar dia, horário e local para ser ouvido. O ministro, a gente lembra, será investigado devido à falta de oxigênio e à crise que se instalou em hospitais de Manaus para tratar pacientes com Covid-19. Inclusive, alguns desses pacientes tiveram que ser transferidos para outras unidades da federação, como o caso aqui do Distrito Federal. Doutorando em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal, Acácio Miranda avalia que Pazuello pode ser responsabilizado por até 3 crimes, incluindo omissão e até homicídio. Primeiro, a imputação de crimes previstos contra a saúde pública. A segunda possibilidade diz respeito ao cometimento de um crime de responsabilidade por parte do ministro. E a terceira possibilidade diz respeito à imputação do crime de homicídio, quando o ministro, tendo por dever, por obrigação, praticar determinadas condutas e ele restou omisso em relação a essas, o que levou à ocorrência de determinadas mortes. Conta pra gente, relembra como é que começou esse pedido de inquérito, por favor. Pois é, Bocardi, em 23 de janeiro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um pedido de abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Após representação do Partido Cidadania, a PGR considerou que houve atraso no envio de oxigênio a Manaus e que o Ministério da Saúde teria informações sobre colapso no sistema de saúde em dezembro, mas só em janeiro enviou representantes ao local. Bocardi. Isa Staciarini de Brasília, muito obrigado, uma boa tarde.